Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de tratar sobre o tema a esquerda e o aborto. Lula fez uma declaração há poucos dias que o senhor jornalista Merval Pereira chamou de aborticídio, ou seja, é meio que um suicídio dizer hoje, em pleno auge mundial do conservadorismo, sobretudo do conservadorismo de direita, que é a favor da discussão do aborto como problema de saúde pública. Porém, ele fez isso e houve essa crítica, ou seja, Lula estaria se exagerando na coragem em falar abertamente sobre esse tema, no sentido de ser favorável, talvez, ao aborto. Mas antes de entrarmos nesse tema, gostaria de convidar você, mais uma vez, a se inscrever neste canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vem comigo, já passamos de 5.400 inscritos e você está nesse projeto comigo, graças a Deus, acreditando. Então vamos junto para que o nosso canal cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Então, ao falar disso, ao falar sobre a esquerda e o aborto, gostaria também de focar no papel da esquerda sobre os temas, né? E comparando com a direita histórica. O que é e onde nascem as ideias de esquerda? As ideias de esquerda nascem nos idos da Revolução Francesa, onde, nas Assembleias Gerais para tratar do avanço ou não da Revolução, aqueles que eram favoráveis à continuidade de processos revolucionários se sentavam à esquerda do rei nas Assembleias Gerais. E aqueles que eram favoráveis ao rei, à monarquia e à manutenção de certos privilégios se sentavam à direita do rei. Então, a esquerda passou a ter essa pecha de um lugar de avanço, de progresso. A ideia progressista, sendo linkada à esquerda, começa a aparecer nesse sentido de romper com a tradição. E a direita ficou com essa pecha do conservadorismo por causa deste lugar. Evidentemente que a esquerda e a direita se modificaram muito e muitas das vezes elas se cruzam. E muitas das vezes setores aparentemente de esquerda se cruzam com setores aparentemente de direita e fazem até aliança, como por exemplo o PT, sobretudo com Lula e Dilma, não fez um governo de esquerda, fez alianças com setores conservadores e aqueles que mais lucram nesse país, mais lucraram no governo Lula, sobretudo o setor financeiro, o setor bancário. Então isso não é um governo da esquerda, mas houve sim uma certa transferência de renda, sobretudo no governo Lula. Mas economicamente, inclusive, isso não se mostrou sequer sustentável. Entramos depois numa crise por causa da alta dos preços das commodities, porque era a baixa dos preços das commodities que favorecia aquela transferência de renda no governo Lula. Também foi isso, dentre muitas outras coisas. Mas aí, a direita tem essa pecha do conservadorismo e a esquerda busca, muitas das vezes, discutir questões morais. E quando nós estamos em lugares muito fixos, assim ou assado, nós estamos dentro das plataformas da moral. Quando nós discutimos valores morais, nós estamos mais dentro das plataformas da ética. Então, o que seria a moral? Seria o certo e o errado? Também, dentre muitas coisas. E o que seria a ética? Seria, academicamente, a discussão
dos valores morais. Então nós temos uma direita que sempre procura também, sobretudo a direita mais conservadora e a extrema-direita, trazer as coisas sempre para as discussões morais. Ou seja, as coisas devem ser assim porque as coisas são assim, porque Deus é assado, porque se Deus criou assim, Deus deve manter as coisas dessa maneira. Ou seja, a gente deve manter as coisas assim porque Deus fez. Então esse seria o lado conservador dos comportamentos de direita, sobretudo os mais tradicionais. E a esquerda teria aquele lado, não, as coisas mudam, devem mudar, devem progredir. Ou seja, a própria sociedade em movimento deve promover, inclusive, transferências de renda, deve promover a igualdade. Outra coisa importante, a esquerda sempre lutou mais pela igualdade e a direita sempre lutou mais pela liberdade. Só que dentro da liberdade criticada pela esquerda, essa liberdade sempre favorece os mais poderosos, e dentro da igualdade defendida pelos setores de direita, a igualdade promoveria, inclusive, transferências de benefícios, ou seja, o setor público deve entrar promovendo a igualdade. A direita, a esquerda tem essa vocação de lutar pela igualdade e a direita tem essa vocação de lutar pela liberdade. São lugares, evidentemente, não lugares tão fixos assim sempre. São tendências que muitas das vezes dialogam, que muitas das vezes aderem uma a outra dentro das perspectivas históricas favoráveis para um lado, para outro, e às vezes eles precisam dividir esses palanques de tendências. Então, é isso aí. Então Lula, aparecendo com a sua vocação de esquerda, namora com a ideia do aborto em um momento onde aparentemente o conservadorismo continua muito forte. Não nos esqueçamos que Marguerite Le Pen, na França, está ali na frente também das pesquisas. Setores de direita da França, de extrema direita, estão aparecendo, porém está aparecendo também setores de esquerda e de extrema esquerda. Então, num mundo polarizado como o nosso, um candidato a presidente dizer que é favorável à discussão sobre o aborto, isso é complicado. Mas Lula aparece, ou seja, Lula é também já quase octogenário, precisa deixar uma marca na história de que, de fato, ele é um homem de esquerda, um homem que tem o seu histórico a partir dos movimentos de esquerda. Então, talvez seja para Lula favorável também. Lula está chamando a sociedade para um movimento, inclusive, de luta contra esse momento que é crítico. Esse momento de polaridade exacerbada, Lula chama a sociedade para fazer um movimento nacional favorável a uma união maior, a uma aliança maior, que superaria esses valores dessa polaridade até meia mórbida, né? Até meia mórbida. Então é isso aí. Pode ver que a nossa sociedade, ela avançou tanto nas questões éticas e morais que até discussões que eram morais antigamente, né? A pessoa pular cerca, dar uma escapadinha. Antigamente discutíamos isso dentro das plataformas morais. Inclusive, eu vi na minha adolescência, eu era de uma igreja onde a mulher do irmão pulava cerca. Aí um dia pegaram a mulher do irmão e a mulher do irmão foi pega nua, levada para a delegacia, porque era assim que as coisas aconteciam. O traidor de um casamento era levado para a delegacia, porque as coisas estavam dentro das plataformas morais, ou seja, não se pode pular a cerca. Hoje em dia entendemos, dentro das discussões éticas, que isso não é uma coisa tão importante assim,
para que nós possamos levar as pessoas à polícia, ou seja, há um tempinho atrás, graças a Deus, o aborto o adultério deixou de ser crime. Por quê? Discutimos isso dentro das plataformas da ética, ou seja, se a pessoa pulou a cerca, nós discutimos sobre vários aspectos éticos, por que isso teria acontecido. Discutimos sobre vários aspectos éticos, por que isso acontece com certos casais. Então, a esquerda tem essa tendência de trazer as coisas para a discussão ética. A direita tem essa tendência de trazer as coisas para as questões morais, sobretudo na extrema esquerda, sobretudo ainda mais na extrema direita. Discussão sobre drogas, por exemplo, é uma discussão que setores da esquerda procuram discutir. Não, vamos discutir se é ou não favorável à sociedade a liberação das drogas, até porque isso desfavoreceria o tráfico. Mas existem os moralistas que dizem não, mesmo favorecendo o tráfico, não devemos liberar as drogas. Ou seja, as discussões ficam ali nas plataformas da moral. Ética e moral são discussões bastante presentes. E eu estou aqui aproveitando esse momento de porosidade de Lula, que traz a discussão do aborto. Uma discussão que para ele talvez seja um tanto quanto perigosa. As eleições chegando, extrema-direita descendo-lhe o cacete, e Lula namora com a possibilidade do aborto. É perigoso, mas foi bom isso ter acontecido para eu trazer essa discussão para vocês sobre essas duas plataformas do comportamento político e humano, a ética e a moral. Ok, galera? Vocês são do coração.